Olá, pessoal! Bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa Ponto Zero. Eu estou aqui com os meus amigos Karen Rodrigues, o Dorim Gitano e também com meu querido amigo, irmão de caminhada, Dr. Walter Trebes, que é professor de Direito na universidade. Ele é psicanalista, ele tem um monte aí ele tem um monte de o que eu vou falar para vocês, ele tem um monte de coisa boa para oferecer para a gente aqui, e hoje nós vamos falar o grande evento, os 3 dias de escuridão. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, Ângela, tudo bem, Dorim? Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos, e vamos lá, somar mais um pouquinho, né, trocar um pouco de conhecimento hoje. Daqui a pouco vamos estar com a nossa querida Karen também, Rodrigues. Temos muitas perguntas sobre esse assunto, não é mesmo, Dorim? É mesmo sim, a Karen já está vindo já, gente. É que a gente tem um monte de filho, um monte de animais, e a Karen estava cuidando dos bichinhos, acabou de buscar um no pet shop que estava tomando banho. Ai. Grande Karen, felina, tudo bem, minha querida? A Pitbull quase pegou minha vira-lata. Estamos aqui com o Dr. Walter, Karen. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, tudo bem? Perfeito, perfeito. Tudo bom, Walter? Perdão a demora aqui, o atraso. Boa tarde, Karen, tudo bom? Tudo. Então, vamos lá. O programa passado nós falamos do grande evento, e hoje nós vamos falar dos 3 dias de escuridão. O que seriam esses 3 dias de escuridão, cientificamente e esotericamente? Bom, na medida do que nós estamos vendo o mundo, os acontecimentos no mundo, né, o esotérico ele está muito perto já do que a gente estuda há muito tempo, né, que é o metafísico, né, aquilo que não é físico, e está se aproximando, inclusive, do físico, né? Os 3 dias de escuridão, eles vêm marcar justamente, né, a mudança física do planeta para a entrada definitivamente numa quinta dimensão. Isso tem uma razão histórica que está relacionada à existência da humanidade, a sua relação, né, tanto na espiritualidade como na fisicalidade, e essa mudança para a quinta dimensão, ela é marcada por esses 3 dias, esses tais 3 dias de escuridão, e nisso existe, né, uma aproximação na nossa órbita do sistema solar de duas meganaves nos dois polos da Terra, onde elas têm uma influência eletromagnética do planeta, em que os 3 dias será a marca pela qual será invertido a rotação do planeta, né? Então, isso é o evento físico, né, que efetivamente nós vamos passar. E, segundo informações, claro, aqui a gente não traz nenhuma verdade absoluta e nenhuma informação definitiva a respeito disso, mas marca esses 3 dias, marca justamente, né, essa aproximação dessas naves, no sentido que haverá essa mudança, e essa mudança, inclusive, envolve a nossa relação até com a Lua, que tanto a gente discute hoje, né, se explora a Lua, se não explora, por que explora, se é o que não é, né, ainda existe uma certa rivalidade de opiniões em relação ao que é a Lua para nós, e ela tem a ver também com essa presença, né, que nós vamos passar, e essa mudança para a quinta dimensão, fisicamente falando, né, porque até então nós estamos falando de vibração, de energia, de padrões vibracionais, e esses 3 dias vai marcar realmente a mudança na Terra, no planeta. E aí teremos vários acontecimentos em torno de tudo isso. Perfeito. Aproveitando essa primeira pergunta da Cris, que o senhor falou da Lua, o que é a Lua? Ela é um satélite, ela foi colocada ali, ela é oca, ela realmente tem as bases extraterrestres e ali que fazem as reuniões, como o Corey Wood vem falando. O que seria a Lua? Porque ela influencia no campo eletromagnético total da Terra, né? No crescimento das plantas, na gestação da mulher, na menstruação. O que seria a Lua? Bom, a Lua,
nós aprendemos na escola que é um satélite natural da Terra e que tem uma relação semelhante ao que é o nosso planeta, uma formação geográfica, uma formação geológica. Isso foi o que nós aprendemos na escola. Entretanto, todas as pesquisas que foram feitas em relação à Lua, ela se apresenta de uma forma totalmente artificial a uma formação natural. Primeiro que as proporções, tanto de localização como de tamanho, e localização dela em relação ao Sol e o próprio planeta Terra, é matematicamente calculado. Ela é praticamente, vamos falar assim, vamos chegar, talvez exagerando um pouco, uma esfera perfeita, com uma rotação perfeita, numa posição perfeita. Isso tudo é um comando artificial, não é um comando simplesmente natural, em que ela se desprendeu por uma parte geodésica não, mas geográfica, geológica do planeta e se transformou num satélite, ou qualquer outra relação com o corpo planetário da Terra. Então, sendo assim direto, mais direto, mais fácil, ela está sendo reconhecida como uma mega espaçonave, um corpo artificial, inclusive habitado, onde existem vários compostos que foram identificados nesse satélite, que não são compostos artificiais. Foi encontrado latão, foi encontrado tungstênio, foi encontrado vários metais, e como você citou, foi feito um experimento bastante rudimentar, um experimento bastante rudimentar da NASA, que atingiu a Lua com um objeto lá, um satélite, e ela reverberou durante mais de 40 minutos, como se fosse um sino. Significa saber que no seu interior existe espaços que provavelmente são ocupados por bases, sim, ou por civilizações que têm essa presença, em relação a nós, e usam ela como uma espécie de comando consciencial no nosso planeta. E ela vai ter relação, sim, com esses 3 dias, porque na medida que você tiver a Terra num outro padrão vibracional, num outro padrão energético, se perde o sentido da presença dela, até porque ela serve para o nosso padrão atual, mas não vai servir para a quinta dimensão, pelo menos servir da forma que ela se faz presente hoje. Então, isso é muito a gente saber, para a gente poder responder, porque também para nós é uma dúvida, como é que ficará a Lua nesse sentido, mas efetivamente ela não tem uma relação positiva conosco. Muitos são a ver, a nossa história do romantismo sempre viu a Lua como algo maravilhoso, bonito, mas porque nós fomos ensinados a pensar assim, fomos ensinados a conviver com esse satélite aí que está em nosso entorno, mas efetivamente a relação dela conosco aqui é uma relação egoísta, não é uma relação para contribuir conosco no sentido de nos dar liberdade, de nos dar uma consciência pela qual a gente efetivamente vai conseguir encontrar em quinta dimensão. Bom, o que são os arcontes e o que tem a ver com isto? Arconte, na verdade, o que significa arconte? Arconte significa, pelo radical grego que forma a palavra, significa o princípio, aquele que veio primeiro, mas também ele se traduz como o juiz, aquele que julga. Os arcontes, existe uma certa confusão, e se vê várias ou diferentes interpretações para definir o que é um arconte, mas na forma pela qual eles participam da nossa relação humana e espiritual, tanto aqui no planeta enquanto ser humano, eles determinam e, inclusive, são chamados por alguns de governadores da nossa orbe celestial aqui, imediata da Terra e próxima da Terra, e com isso, como se for entendido como governadores, mas é um governo que faz uso do ser humano e da nossa consciência
para atingir outras finalidades, com outras relações de outras civilizações que habitaram aqui, colonizaram o nosso planeta e acabaram, de uma forma ou de outra, tendo que se afastar fisicamente, mas consciencialmente, e frente a determinados tipos de manifestação, né, eles continuam, e são justamente, né, esses padrões vibracionais de poder, né, dessa relação que vem justamente da ação desses arcontes, é que está, né, nessa fase de transição, onde nós vamos sofrer essa mudança. Os arcontes, de um modo geral, eles atuam de inúmeras maneiras, inclusive com o ciclo reencarnacional, né, com o ciclo na qual a pessoa vem e vai desse planeta, ao ponto de até definir qual que é o destino de alguém, sendo-lhes conveniente para alguma razão. Uma das tarefas que os arcontes, algum tipo de arconte, porque não existe apenas um tipo de arconte, ou são várias manifestações, são manifestações, inclusive, que não se assemelham a nós, em relação a essa interferência consciencial, mental, e até na nossa passagem pelo planeta, na nossa passagem física pelo planeta, alguns deles, inclusive, definem o destino de certas pessoas. Agora, vão me perguntar, mas como você é escolhido para isso? Tudo isso está dentro da sua passagem, né, do seu caminho e dos pactos e das relações que você faz. Então, os arcontes, eles são várias emanações, várias interferências conscienciais na nossa realidade e trabalham em relação a isso, e foram eles, inclusive, responsáveis pelo desenvolvimento da Lua enquanto essa mega espaçonave que está aqui e o uso dela para dominar, né, esse padrão denso que é o planeta Terra hoje, que o planeta Terra ainda passa. Essa densidade veio também da inversão da rotação da Terra, porque todo o universo gira em sentido horário. As galáxias, os náutilos, que são aquelas conchas que feitas pelo mar, elas nascem todas no sentido horário. As plantas, né, a samambaia, ela cresce a partir de uma formação desde o broto no sentido horário. Então, a conexão com o universo está aí. E o nosso planeta gira exatamente ao contrário. E esse contrário foi feito justamente para densificar o planeta. E esses 3 dias, junto com né, toda essa tarefa que está aí, né, para a mudança, vem nos trazer, né, em uma maior conexão com o universo, com as energias positivas e com essa consciência que a gente busca nos dias de hoje. Bacana. Cris, pode perguntar. Walter, por gentileza, descreva passo a passo o que vai ocorrer com a Terra e com seus habitantes nesses 3 dias de escuridão. Bem, inicialmente, né, por que nós temos 3 dias de escuridão? Como eu disse no início da nossa explanação aqui, existem essas 2 meganaves que emitem um padrão eletromagnético gigantesco, que só 2 bólidos, 2 naves, duas máquinas gigantescas poderiam formar uma polarização suficiente para paralisar o planeta e impulsionar o planeta novamente ao movimento horário, que é o movimento de 5ª dimensão, que é o movimento que trará o planeta numa vibração mais elevada. Muito bem. A aproximação de uma delas ficará entre a posição do Sol e a posição do planeta. Por isso que nós teremos esses 3 dias de escuridão. Quando ela se aproximar o suficientemente para provocar essa paralisação e a movimentação num sentido horário do planeta, a saída dessa posição até ela se afastar da nossa órbita aqui, próxima à Terra, levará esses 3 dias de escuridão. Como isso causará uma série está prevista, né? Obviamente não é uma afirmação nossa, não é uma crença, e não é a última palavra, mas está prevista, né, que nesta paralisação, como existe uma interferência eletromagnética gigantesca no planeta, e é a partir disso que vai se mexer no planeta, né,
prevê-se que todos os sistemas elétricos entrarão em pane, não pane no sentido de dano, mas que vão se paralisar. Ou seja, nós não teremos energia elétrica, não teremos a internet funcionando, não teremos qualquer coisa elétrica funcionando neste período, né, do qual, quando houver o restabelecimento, né, do movimento da Terra e tudo mais, tudo isso vai voltar à sua forma normal. Esses 3 dias se recomenda, quem passa essas mensagens que estão nos orientando em relação a isso, nos orienta no sentido de não sairmos de casa, né, semelhante ao que passamos hoje com a pandemia, só que será algo mais sério, no sentido de eles dizerem, inclusive, para se trancar as casas, trancar as janelas e ficar efetivamente dentro de casa, não sair de casa. Eles dizem que provavelmente haverá, para certas pessoas, até a paralisação física no momento, nessa transição dos 3 dias, paralisação física efetivamente, né? Então, com tudo isso, para que haja segurança, para que haja efetivamente um ambiente de paz e não desespero, e não a qualquer tipo de manifestação negativa que atinja próprio ser humano no planeta, eles recomendam que as pessoas se guardem em casa, né, permaneçam com serenidade, com calma, né, também nos informam que seremos avisados desse momento. Claro que eles colocam que os despertos terão a maior percepção desse momento, em relação a esse acontecimento, mas que todos receberão, todos terão acesso a uma mensagem em relação a quando que vai ocorrer efetivamente esses 3 dias, porque, de fato, até hoje não se tem data, né, não se tem hora nem data para que isso ocorra mesmo. Até chegou-se a ventilar aí na internet, mas aí é o lado negativo da internet, que iria acontecer hoje, né, justamente para criar um certo descrédito nessa informação, ou coisa e tal, mas aí cabe a nós que sabemos alguma coisinha sobre tudo isso, alertar, né, que isso nunca teve data e nem hora para acontecer. Não existe uma programação fixa já informada. Mas, enfim, então, e essa passagem, o que ocorrerá nesses 3 dias também? Né, nós teremos nessa transição dimensional a oportunidade de transitar em 4ª dimensão. Nesses 3 dias, muitos de nós, aí eu também não sei informar se serão só os clarividentes, os médiums, ou todos nós, mas teremos contato com a 4ª dimensão, ou seja, efetivamente nós poderemos ver, né, vivenciar a presença em 4ª dimensão. A 3ª dimensão, com a passagem dos 3 dias, ela efetivamente será banida, não viveremos mais essa realidade de 3ª dimensão, a 4ª será a dimensão de transição, e efetivamente, a partir da passagem do 3º dia, o planeta inteiro, né, nossa consciência estará em 5ª dimensão. Inclusive, eles orientam que, a partir da 5ª dimensão, a nossa relação metafísica e física será constante, nós não teremos mais essa diferença de consciência entre o físico e o extrafísico, ou a não percepção do extrafísico enquanto físico. Diz que, a partir dessa consciência de 5ª dimensão, nós teremos uma relação direta entre os 2 mundos. Obviamente que será uma coisa voluntária, acho que as pessoas vão aprender a lidar com isso, vão querer ou não, é como eu entendo, até estava conversando com um amigo espírita muito conhecedor de assuntos e que acompanha isso também, que nós acreditamos, né, mas isso é uma mera opinião, que a partir da 5ª dimensão você poderá acessar, né, o plano metafísico dentro de um desejo seu, é como se você falasse com uma pessoa na rua ou não, mas isso é tudo ainda uma coisa que nós vamos aprender a vivenciar, né? Isso ainda é uma escola para todo mundo. Eu posso fazer uma pergunta, Cris, antes da sua pergunta? Claro, vontade, pode fazer. Quer dizer, da Karen, ontem, inclusive, foi incrível. Eu fui colocar um programa no ar às 8 horas, era 10 para as 8, acabou a internet, simplesmente acabou a TV a cabo, acabou a internet, acabou o telefone, tudo a ver. Quer dizer, ontem já teve mais ou menos, porque os 3 bairros ficaram assim. Será que já está acontecendo alguma coisa aí para a gente?
Pode ser, porque o que você diz também combina comigo aqui. Eu tenho trabalhado com internet, como estamos trabalhando agora, né? E ontem mesmo, de anteontem para ontem, nós tivemos também quedas aqui, ausências, e teve que reiniciar o roteador e tudo mais. Pode ser que seja um início, apesar de que isso também é uma opinião minha, isso não estou trazendo aqui como algo definitivo, mas eu acredito que o pico disso vai acontecer realmente quando houver essa aproximação, a ponto de a gente ter realmente esses dias físicos de escuridão, né? Isso, mas isso é uma opinião, isso não é nada... Eu acho que eles estão instalando a 5G, então eles estão derrubando o sinal antigo para já instalar a 5G. Não sei, desconfio disso. Eu queria saber aqui, ó, olha quanta pessoa qual é o sinal que isso está prestes a ocorrer? Bem, os sinais, obviamente, só estão sendo percebidos para quem está de coração e mente aberta. Para os despertos não têm dúvidas quanto a isso, porque os sinais físicos a gente está vendo no céu diuturnamente. Toda semana ou todo dia se vê publicações de pessoas comuns que têm um celular e que olham para o céu e mostram imagens de movimentações próximo ao planeta. Então, só por isso, já são sinais. Isso não... Porque, veja, né, o ser humano, ele tem, muitas vezes, a pessoa comum tem uma ideia, né, de que voar com uma espaçonave no nosso espaço local aqui é como se fosse um passeio de moto, um passeio de carro, que nosso mundo físico aqui, na nossa realidade, nós fazemos por prazer. Mas sabemos por estudo e por lidar com isso durante muitos anos, que um ser interplanetário, ele não passeia assim como nós, né? Ele não vem aqui dar uma volta e piscar o farol e ir embora e fazer graça, ou então pegar alguém aqui, abduzir para levar, passear de espaçonave. Não é essa a realidade, até porque, né, esses seres estão aqui num trabalho seríssimo e importantíssimo. Não que eles não tenham uma vida ligada também a alguma coisa que expanda a forma deles serem como a gente, né, uma diversão e tudo mais, mas isso é um outro plano de entendimento. Então, sabe-se, por que eu estou dizendo isso? Porque sabe-se que esses sinais estão sendo dados com a própria presença deles. Eles mesmos nos avisaram ao longo desses anos todos que a gente estuda esse tema, que eles se mostrariam dessa forma. Então, esses são os primeiros sinais. Outros sinais são essas mudanças radicais no planeta, né? Essas operações relacionadas a lidar com o poder, né? A própria forma pela qual a gente viu, né, esse resultado da previsão, afirmação que Chico Xavier fez, né, de julho do ano passado. Isso, só por isso já marca uma mudança importante, né, uma mudança que demonstra uma mudança consciencial no planeta, porque isso pode ser uma mera informação, mas isso foi determinante em nos mostrar em que o ser humano, em determinado grau, já atingiu uma certa consciência da necessidade, né, da nossa comunhão, da nossa união mundial em torno de uma finalidade humana, de desenvolvimento, de consciência, porque nós não conseguimos deflagrar guerras como costumávamos fazer, nós não conseguimos não nos destruir, né, e tudo isso vem sinalizando essas mudanças. Então, isso mostra bem o que está acontecendo. Claro que isso difere, essa mudança que eu estou dizendo, esses sinais que eu estou dizendo que você me pergunta, são sinais dos acontecimentos que a gente nota que realmente é alguma coisa diferente. Muitos publicam na internet, está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo centenas de coisas, né? Ô, Walter, e essa operação Storm, né? Ela tem a ver com esses 3 dias de escuridão? O que tem a ver essa operação? Você pode falar um pouquinho sobre ela? Essa operação, ela vem já na Europa e alguns estados nos Estados Unidos, em alguns países, vem sendo deflagrada, que é justamente a retirada
dessa sombra que nós falamos na live passada, que é a sombra do poder, né, do poder egoísta, do poder dominador e manipulador, e esse poder que falta, apesar que eu não sei, aqui não é o tema de hoje, né, mas discutir poder, falar poder e ética são coisas que muitas vezes, né, porque o poder ele se sobrepõe pela força em relação a alguém que vai se submeter, né, a algo. Então, quando se fala de poder, é uma coisa muito, né, sensível para isso tudo. E essa é a Operação Storm, ela vem cuidando dessa parte densa e negativa de manipulação, que realmente nós não temos nós não sabemos disso abertamente, né? Eu já fui perguntado, mas essa Operação Storm é uma operação secreta? Não, não é necessariamente secreta, mas ela não é perceptível pela grande mídia, ela não é divulgada por várias razões, né? Primeiro, porque ela mexe com pessoas que têm realmente muito poder no mundo, e essas pessoas comandam as comunicações, comandam as informações, né? Então, elas não vão, naturalmente, quem está vinculado a elas para passar informação vai evitar, né? Vai esconder isso. Mas isso vem, né, justamente tratar desse poder, vou chamar aqui para simplificar a ideia, para o entendimento, o poder negativo, né, esse domínio negativo, para que a gente tenha um ambiente que não seja mais um ambiente que crie medo, que crie insegurança, que crie dor, ainda que nesse momento, né, em caráter mundial, nós estamos vivendo exatamente isso, né, dor, insegurança, medo, né, claro que em intensidades diferentes, mas tem muitas pessoas que estão vivenciando isso, e isso é bem negativo para as nossas finalidades conscienciais e desse padrão quinta dimensão que a gente fala. Legal. Você, Karen? Karen? Pode perguntar. Desculpa. Nesse momento, o que vai ocorrer com a força negativa que coordena nosso planeta? Você vê, né? Essa força negativa, ela também, eu acho que ela, como disse o nosso amigo aqui, né? Ela coordena a web, né? Porque na hora que a gente falou da internet, olha, o mundo inteiro, até de Portugal, está sem internet. Recife, Salvador, aqui tem um lugar em São Paulo que diz que faz 5 dias que a Vivo Fibra não está funcionando. Várias pessoas falaram agora. Tem um rapaz aqui que ele falou que é astrônomo, o Herco Bulos, eu estou tentando falar com ele aqui. Depois entre em contato com a gente aqui no TV Galáctica. A gente quer esse daí, ó, o Herco Bulos, eu não sei falar o nome dele. A gente precisa falar com você. Estava tentando escrever aqui para ele, mas muito comprido o nome. A gente vai deixar o telefone do TV Galáctica. Faz a pergunta. Já fiz a pergunta, estava fácil. Eu fiz a pergunta já. Quer fazer de novo? Quer que eu faça de novo? Nesse momento, o que vai ocorrer com a força negativa que coordena nosso planeta? Então, essa pergunta, eu tenho algumas respostas, ou uma resposta, e várias outras perguntas também a respeito disso, né? Por quê? Porque, veja, nós temos um sistema legislativo, um sistema de leis, um sistema de ordem pública, um sistema de conduzir, né, a prisão de pessoas ou conduzir processos e tudo mais, que é do nosso conhecimento humano, cotidiano e tudo mais. Agora, surge já bem aí há uns 60 dias, que eu tenho acompanhado isso com mais veemência, prisões, falam de recolher pessoas relacionadas a esse poder negativo. Isso nos surpreende também, porque fica a pergunta, como estão tratando isso? Sabe-se que há, na verdade, em alguns casos, detenções, onde a pessoa é recolhida para responder relacionado, mas responder para quem e como, né? Isso também é uma pergunta nossa, é uma dúvida nossa. Então, assim, o que se sabe é que este poder que está sendo retirado da forma que ele age e tudo mais, é uma realidade que a gente vem acompanhando
está previsto para esses dias, né, ainda que isso venha para o Brasil fazer fazer o mesmo trabalho, né, de recolhimento. Agora, eu também pergunto, e se eu tiver essa pergunta numa outra live, numa outra oportunidade, nós vamos voltar a falar disso, né? Mas qual que é o critério, né? Como é que isso se opera e de onde vem, né? A gente sabe que são, inclusive, forças que são forças extra-planeta, né? Que atuam nisso, que agem nisso e que participam disso. Agora, os critérios também, e como é feito, é algo que não recebemos ainda essa informação, e eu acredito que também por conta, né, da questão tão sensível que é, e a dimensão que isso toma, né, no sentido de a gente também ter que ser preservado, porque, veja, se alguém com tanto poder, com tanta força na mão, fica sabendo que será, vou jogar aspas aí, banido, né, da sua atuação, o que ele não poderia provocar, né? Então, é algo que eu acho que é algo que tem que ser levado com cuidado, mas observado, e observado aqui tanto para quem nos escuta, como para nós que estudamos o tema, que buscamos essa informação para saber mais, né? Para ir mais a fundo nesse assunto. Bacana. E os ETs positivos conviverão pacificamente conosco? Os ETs conviverão e convivem, porque eles já estão presentes aqui em trabalhos há centenas de anos, porque todo esse processo não é um processo imediato, é um processo que vem há muito tempo. Eles convivem e conviverão. O que precisamos é ter a consciência de nós convivermos pacificamente com eles, né? Porque ainda nós não convivemos entre nós pacificamente. Quanto tanto, né? Fica a pergunta se nós seremos capazes de conviver com eles, né? Isso é uma questão muito humana. O convívio é uma questão muito mais humana do que extraterrestre, né? Eu tenho uma pergunta para você, Walter. Nós estamos vendo as praias, né? Todas interditadas, né? Você não acha um pouco estranho ter que interditar as praias? Talvez tenha algum evento que possa ocorrer que vem do mar para nós, ou não? Tudo indica que isso tem alguma relação, sim. A interdição das praias não é simplesmente por conta de contaminação, até porque não faz sentido nenhum. Praia, em relação à doença que eles alegam, não contamina, não é contaminante, é um espaço muito grande, tem calor, tem sal, tem um monte de fatores que não contaminaria ninguém. Mas esse isolamento da costa tem a ver com esses eventos, sim. Eu tenho bem claro isso, que tem a ver com esses eventos, sim. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se tem a ver com o contexto aqui, mas assim, a gente passou vários mil anos e as raças, elas foram decaindo pelo seu ego, pelo seu orgulho, por não acompanhar a ética moral junto com as suas tecnologias, né? O planeta Terra, ele passa a cada tantos anos, uma transformação, isso já é uma questão planetária. E sempre como é que eu posso falar? As raças raízes, né? Elas somem, desaparecem, sucumbem, sempre sobra um ou dois, uns remanescentes, daí eles começam a reconstruir de novo a civilização. Desta vez, neste processo que a gente está passando, o ser humano, ele evoluiu espiritualmente, por isso a gente está tendo uma chance, através dos irmãos benevolentes, os extraterrestres com as duas naves, ou não? Então, a quinta dimensão, ela abriga seres independentes. Ela abrigará seres independentes. Enquanto existirem seres, e aí eu falo seres humanos, que dependem da ordem de terceiros, que dependem do conhecimento de terceiros, que dependem da decisão de terceiros, esses efetivamente não terão espaço aqui no planeta. A quinta dimensão só existe porque já existe perto de 1,5 bilhão de habitantes no planeta que têm condições, não se diz exatamente se estão atuando dessa forma, mas tem condições de ter independência existencial, vou chamar assim, para a gente entender mais fácil. Independência existencial significa que você vai saber
se curar, você vai saber se cuidar, você não vai precisar perguntar para prefeito se tem que tomar cloroquina ou não, que é um absurdo, mas se faz isso hoje. Você não vai ter que perguntar para nenhum líder e nem seguir nada do que você tem que fazer. Cada um vai conhecer a sua missão, conhecer o seu trabalho e seguir nisso. Isso é o ser humano de quinta dimensão, e é esse que vai sobreviver ao planeta. Todos nós temos condições de fazer isso, só que é um autoenfrentamento, é uma coragem pessoal de cada um, e quando se fala de desperto, o desperto já está nesse caminho, né? Ele não precisa ouvir o outro para saber o que ele tem que fazer, ou o que é bom ou o que não é, o que é certo ou o que é errado, ele sabe por si. E é esse ser humano, né, que vai andar nesse planeta na quinta dimensão. Tem uma pergunta para fazer para você, Walter. Essa pergunta tem sido bastante recorrente, inclusive para a minha pessoa. Eu gostaria que você colocasse seu ponto de vista sobre incorporações de ETs em centros espíritas. Como é que você vê isso? Nós já tivemos algumas experiências juntos, eu gostaria que você explanasse isso. A incorporação declarada como de extraterrestres em centros espíritas tem forte evidência de serem assediadores que se apresentam nessa qualidade, porque assim no plano metafísico, o plano físico, ele trabalha muitas vezes no sentido do corpo denso e das coisas mais mundanas dos seres que habitam, seja na quarta dimensão ou na terceira dimensão aqui, o que é moda, né? Então, o que é moda a quarta dimensão é povoada por assediadores que percebem quando o ser humano se sente tocado, se sente incomodado, ou sente medo, ou sente interesse muito específico sobre um assunto. E eles vêm e se apresentam muitas vezes como aquele ser do momento, né? Então, agora está na moda falar de extraterrestre, então isso acabou entrando para alguns centros também, entrando nesse tipo de discurso, mas que se sabe um extraterrestre que trabalha dentro da consciência da federação e tudo mais, ele não incorpora ninguém, ele não precisa de um corpo, ele não precisa de um canal de comunicação, usando como se fosse um cavalo alguém, né, montando e para se expressar. Ele se expressa, ele tem o que a gente conhece muito, as canalizações, que são canalizações onde ele fala o mental de alguma pessoa que tem a capacidade de conexão para isso, mas nunca usando o soma, o físico, ou até aquela consciência, para tomar lugar dela, para fazer uma incorporação, como se tem falado. Então, na verdade, extraterrestre provavelmente não é, são assediadores que usam esse trânsito para esse discurso aí. Bom, como será a nova Terra? Então, aí essa pergunta, nossa, já me perguntaram tanto isso, me perguntam todo dia, toda vez que eu toco nesse assunto, né, fazem essa pergunta, eu acho maravilhosa a pergunta, e eu só tenho uma resposta. Eu nasci numa realidade de terceira dimensão, num planeta que sempre foi dominado pelo poder, pela manipulação, onde existe a dualidade do bem e do mal. Eu estou torcendo para que eu seja um deles que possa viver na quinta dimensão para saber como é que vai ser um verdadeiro mundo novo, né? Uma verdadeira terra onde vai reinar o conhecimento, onde vai reinar a paz, onde vai reinar a compaixão, onde vai reinar os valores mais elevados do ser humano. Isso eu também estou muito curioso para saber, mas eu tenho como mensagem e também como conhecimento que nossa quinta dimensão será neste padrão vibracional. Então, claro que será um mundo, o tal do mundo melhor, e sofreremos com a transição, toda essa passagem, todo esse trabalho, mas é o tal do mundo melhor que a gente sempre desejou. Cris? Posso fazer uma pergunta? Walter, no seu ponto de vista, por ser esse grande estudioso que é, e também professor, mestre em várias, né, várias matérias, o contato físico extraterrestre com as massas, quando, do teu ponto de vista, será? Veja, o contato físico deles conosco é mais factível e mais possível na medida que haja um ambiente mais sutil
sob o ponto de vista dessa densidade que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho hoje como convicção que a partir da passagem desses 3 dias de escuridão, dessa passagem, dessa mudança vibracional do planeta, a partir disso eu vejo uma grande possibilidade dessa aproximação. Por isso que todos esses eventos estão muito próximos, e essa aproximação física deles. Por enquanto, é muito improvável que isso aconteça, porque, inclusive, as nossas lideranças mundiais ainda têm alguma parte dela, ou talvez todas, um aspecto hostil de relação, tanto conosco aqui, como com alguém fora do planeta. E essas lideranças hostis não trará nenhum tipo de resultado, tanto para eles como para nós aqui. Guerrear, ou combater, ou atirar em algum ser que é diferente, que é estranho, que vem com uma nave e tudo, isso não tem resultado absolutamente nenhum, até porque se fosse para isso, se eles tivessem uma intenção de domínio, eles já fariam isso contra nós, eles já viriam e fariam um ataque aqui, dominariam, tomariam conta, né, como se fazia antigamente no planeta aí com as guerras, né, as guerras de conquista, e estaria feita o contato conosco. Mas justamente eles aguardam essa elevação, por quê? Porque também isso, aí eu estou falando de uma crença pessoal minha, uma coisa que eu coloco numa questão de acreditar nisso, ou opinar sobre isso. Eu entendo que a partir da 5ª dimensão, todo o aspecto do planeta será mais suave, mais sutil, menos denso, e terá um ambiente mais propício para a gente ter compaixão, para a gente congregar as diferenças entre nós, tanto enquanto humanidade, como enquanto espécie ou ser no universo como um todo. Então, eu tenho para mim que, após os 3 dias, provavelmente a gente tenha, depois de um certo período aí de adaptação, talvez a gente tenha esse contato. E essas 2 naves que você falou, Walter, que vão ficar em cima da Terra e embaixo, né? Que elas são gigantes, aí provavelmente a gente vai ficar no escuro também, né? Não vai ter a luz solar, e aí por isso que falam da escuridão. Essas naves, elas são de qual procedência? São várias raças? É uma confederação? O que seriam essas 2 naves? Bom, veja, essas naves, uma delas, ela é a externalização da consciência do Arcanjo Miguel. Por quê? Porque os seres que habitam essas naves com esse nível de consciência, eles têm a capacidade de projetar de si algo que se transforme nesta nave. Então, uma dessas naves, né, ela tem esse endereço, vamos chamar assim, essa origem, né, que a gente conhece muito bem, que é um grande trabalhador do universo de luz aqui em torno de nós, né? Então, uma delas é a externalização da consciência do Arcanjo Miguel, que só uma consciência nesse nível poderia trabalhar, né, com tanta energia e com tanta força aqui no nosso planeta. Então, uma delas é dessa origem, e elas têm nome sim. Deixa eu só pegar aqui, que eu tenho para vocês, só que eu tenho que usar uma colinha aqui, porque guardar nomes nem sempre a gente guarda. Deixa eu só ver se eu tenho aqui na minha colinha que eu fiz. Tem uma nave que é dos arcanjos, que chama Estrela da Vida. Não é essa, né? Essas naves são de consciências arcturianas, tá? Uma delas chama Zigmus. Essa Zigmus é a consciência do Arcanjo Miguel, tá? E a outra é a nave Atena, né? Então, a Zigmus... A nave Atena é gigante. Ela pega muita coisa, ela é gigantesca. Então a Zigmus é a consciência direta da expressão do Arcanjo Miguel, e a Atena é a outra nave. Essas 2 estão trabalhando esse trabalho de eletromagnético com o planeta. A nave Atenas, ela não é física, ela é etérica, né? Ela é de 5ª dimensão. Então, como eu disse, né, por exemplo, você imaginar que um ser é capaz de externalizar uma nave em relação à sua própria consciência, ele cria essa nave, então isso tem muito mais de etérico do que físico,
mas para que nós entendamos, né, essa expressão, ela se materializa realmente como um objeto que existe fisicamente, né? Só que os materiais, a forma física dele é bem diferente do que a gente conhece aqui. Perfeito. Bacana. Que nós somos, pode falar, pois não. Nesse momento, nesse exato momento no planeta Terra, que nós estamos passando por esse caos, né? Você vê luz no final do túnel? Como sairemos desse embate? Porque eu sinto que nós estamos tendo um embate, né, de luz e sombras, inclusive dentro de nós. Como sairemos desse momento tão caótico que o planeta se encontra? Então, como nós sairemos, né? Quem trabalha, recebe, né? Todos que estão trabalhando nesse sentido vão ter o resultado de um caminho, vamos dizer assim, posso dizer assim, para simplificar o entendimento, né? Um caminho positivo, né? Então, assim, quem trabalhou e trabalha terá esse caminho positivo. O que eu posso assegurar a todos, isso é reversível, isso não volta mais, não tem retorno, não tem volta, né? Então, isso é uma certeza dos acontecimentos e desse resultado. E quem está trabalhando, quem sempre trabalhou nesse sentido, e não é o sentido da crença, é o sentido da atitude, porque só crer, sim, tem milhões que creem, né? E tem milhões que descreem também. Então, é o trabalho de atitude, e é um grande desafio, sim, é uma coisa muito difícil lidar com tanta contrariedade. Hoje existe profeta para tudo quanto é lado, existe gente que sabe, que desmente, né, a verdade, que cria confusão, mas cada um de nós que persegue essa verdade, que persegue o bem, a luz, sempre encontra, né, o sim e o não das coisas, né, o que não é, e essa verdade. Então, o caminho é esse, e não tem volta. Agora estamos lá e agora é só para frente. E outra pergunta, nesses tempos que a gente está ainda, né, ainda a gente não alcançou e não alçou essa regeneração que será os 3 dias, né, para regenerar a Terra. Enquanto isso, a escuridão vai tentar fazer de tudo. Mas as consciências que estão elevadas, elas vão já começar a trabalhar em relação à humanidade, a querer trazer uma vida melhor, né? E aquela cambada que né, tem uma consciência negativa, que ainda está presa nas ilusões, no ego, gerando intrigas, fofocas, desconexões um com os outros. Nesse tempo aqui, até chegar essa etapa, o que vai acontecer com a humanidade? Que a gente sabe que o escuro ele vai atuar bastante, mas a humanidade ela está assim. Tem os despertos de verdade, tem os que se dizem que são despertos, que são umas pessoas que ainda estão vibrando baixo, porque ainda estão na ilusão, mas eles acreditam porque, por ter estudo ou conhecimento, acham que está desperto e não está, porque você falou, o desperto é aquele que tem atitude, parte para ação. E ação não é só caridade, mas sim ter uma vida plena e fazer com que seu entorno seja pleno, né? Não tenha egoísmo, não tenha mau caratismo para se beneficiar. Isso tá ok. Mas nesse meio tempo, né? E as pessoas que não despertaram, mas também são pessoas boas e têm atitude boa, geram situações boas para o planeta e para si. Então, eu quero saber, nesse espaço-tempo, até chegar esse prazo aí dos 3 dias de escuridão, que vai ser o tapa final para a gente ir para uma dimensão melhor. O que vai acontecer? Vai começar a ser retirado os negativos do planeta, começa já uma limpeza de consciência, vai ter flashes solares que as pessoas vão despertar, porque a gente está no ano do Sol e as pessoas estão mostrando exatamente o que elas são. Eu e a Cris, a gente ficou aqui pasmada, né, Cris? Com uma situação que a gente passou aqui, de usarem o nosso nome para se promoverem, levando discórdia para um outro canal, sendo que a gente nem está fazendo isso e nem está preocupado com isso, a gente está querendo trazer informação. A opinião que a gente tem em relação às coisas é nossa, isso não quer dizer que a gente está defamando ou falando mal, mas a gente está percebendo que as máscaras estão caindo e que as pessoas estão mostrando exatamente o que elas são. Está nítido. E a gente percebe que tem pessoas que não enxergam, continuam no estado zumbi,
A gente vê o que o nosso governador de São Paulo está fazendo, continua em estado zumbi aplaudindo para ele, sendo que a pessoa está ali só fazendo mau caratismo, é contra a humanidade, a sua sina é o dinheiro, né? Essa é a questão, não está preocupado com família, com nada. Quer colocar lá aqueles aparelhos que nem funcionam, compraram da China, a China é o trabalho escravo, não está certo, né? Enfim, tem muita coisa aí rolando. Então, o que vai acontecer nesse período? Essas pessoas negativas, elas vão ser evacuadas? O que vai acontecer? Então, a questão consciencial, ela já é um trabalho que vem acontecendo há muitos anos, né? Praticamente o século XX, ele foi marcado justamente por essa dualidade entre a densidade e a consciência e a espiritualidade. Então, não é um trabalho para agora, né? A consciência já foi elevada, já existe esse ambiente, por isso que há esses acontecimentos. Falando daqueles que estão mais densos, aqueles que não tiverem condições, né, inclusive os mensageiros que passam essas informações nos 3 dias, quem não tiver condição de se adaptar a isso, inclusive vai ser retirado fisicamente do planeta, mas não é retirado por nave, não, porque eles não vieram fazer nenhum tipo de resgate aqui. Eles falam isso claramente. Não haverá resgate. Haverá o quê? Informação, esclarecimento para que nós, pelo livre-arbítrio, tomemos as nossas decisões. Então, todos que se escolheram, né, também foram escolhidos. Aqueles que não se escolheram, aqui não vão ter o espaço consciencial, o espaço vibracional suficiente para continuar o seu caminho. Então, aí inclui as pessoas que estão no mal, Puta que pariu. Caiu. Acho que ele foi fechar alguma coisa lá, né, Cris? Estou no ar, Nick. Deve ter caído, né? A linha, o telefone dele. Mas a verdade é isso, cara. E, na verdade, assim, a gente tem que respeitar até as pessoas que querem ficar na ilusão, porque é uma opção delas, né? E é claro que eles não vão entender o que nós estamos falando, porque cada um está num nível evolutivo também, né? São muito infantilizados para compreender o que a gente está tentando passar. Então, eu nem discuto, sabe? Nem fico chateada, porque eu vejo que é como se fosse criança que precisa colocar uma fantasia para mostrar o que não é, para se convencer do que não é. Enquanto que o mais claro, o objetivo é você ser limpo por inteiro, de cara limpa, sem precisar se fantasiar, sabe? Então, eu acho que o bacana é você ser íntegro, né? Do meu ponto de vista, íntegro, integrado, original, porque tudo que falam só vai mudar minha opinião o dia que eu vivenciar de forma diferente. E creio que com você também é a mesma coisa, né? Então, assim, por representar a TV Galáctica, né, e a ufologia também, porque eu e você, Cris, a gente tem programa, né? Então, a gente representa a ufologia. A ufologia tem seriedade na questão que a gente traz a informação. Às vezes, a gente erra com uma informação porque chega até a gente e a gente acredita e depois o negócio é verificado e não é tão real. Mas a gente não está para fazer esse tipo de trabalho. A gente quer trazer informação. Agora, eu não consigo admitir, Cris, você está fazendo seu trabalho sério. Aí vem uma pessoa infantil, né? Pega informação nossa, distorce a informação, leva para um outro canal, né? Inventando, desfazendo para ganhar like. E é uma pessoa que está dentro da espiritualidade, ou seja, isso não é espiritualidade, porque no meu... É uma ilusão de estado da espiritualidade. Presta atenção, pessoal, quem está dentro da espiritualidade vai dizer a verdade. É comprometido com a verdade, é comprometido com seriedade, não precisa usar fantasia, não precisa fingir ser o que não é, sabe? Eu acho que tem, assim, muita ilusão, né? Eu acho que o Walter pode até falar que a melhor coisa é você ser genuíno, né? E para entrar nessa quinta dimensão que o Walter estava falando, inclusive estava falando porque eu vi que você saiu fora do ar, Walter, que deve ter tido algum probleminha aí, mas eu acho que a originalidade, a consciência, o comprometimento... Na minha humilde percepção, é assim, não concordar com outros canais espirituais, tudo bem,
Não concordar, isso não é falar mal, é não concordar. Por exemplo, eu não acredito que a Terra é oca, mas jamais eu vou fazer um programa atacando as pessoas que acreditam, porque cada um na sua crença. Quer dizer, desculpa, que a Terra é plana, né? É os terraplanistas. Eu não acredito, mas é minha opinião, eu sempre falo, eu não sou dona da verdade. Mas as pessoas têm que começar a prestar atenção que pessoas que levam discórdias, que fazem intrigas, já não está vibrando numa frequência normal, né? Porque na verdade, isso é uma ilusão, né? Nós estamos batalhando para trazer a verdade, a honra, e que as pessoas entrem em harmonia, né? Ainda mais eu e o Dorim, que nós somos terapeutas. O que a gente quer fazer? Organizar a vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas a evoluírem. Então, eu acho inadmissível uma pessoa fazer o que fez para ganhar like. Fica se enfiando em lives dos outros que tem 100, 200, 300 mil inscritos para ganhar like. Gente, isso daí não é espiritualidade. Like não é espiritualidade. A gente está aqui para passar informação. Quando a gente pede para vocês darem like, compartilhar, é para chegar no maior número de pessoas possíveis que estão vibrando nessa frequência. Entendeu? E, então, aliás, a TV Galáctica tem essa função de trazer consciência, né? Por isso o nome Galáctica, né, Walter? Pessoal, cada um no seu nível, o que sabe, compartilhando, né, Walter? Pessoal, a maioria está perguntando se a gente tem um grupo. Nós temos um grupo da TV Galáctica, aí vocês mandam um oi nesse número, eu vou perguntar seu nome, vou perguntar algumas coisas, porque eu já coloquei várias pessoas no grupo que chegaram lá, começaram a fazer bagunça, colocar pornografia, colocar palavras sujas, aí a gente tem que remover. Então, tem a TV Galáctica, tem onde a Cris está lá, onde eu vou pedir para a Cris adicionar, que a Cris é administradora, ela também colocar o Walter lá. Tem TV Cron tem a TV Cron também, que a Cris também é na TV Cron, onde, através da TV Galáctica, você entra na Cron, entra na TV Galáctica, você pode discutir. Que eles perguntaram, tem algum canal, algum grupo que a gente pode falar entre a gente? Tem esse grupo no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Eu queria, antes de encerrar esse assunto, eu queria que o Walter deixasse uma mensagem. A gente está nos nossos momentos finais aí, né, Doni? Quanto tempo a gente tem? Olha, na verdade, tem uns 5 minutos. Bom, Walter, eu queria que você deixasse seus contatos, uma mensagem final para esse momento, que nós estamos num momento ainda caótico na nossa humanidade, né? E deixasse uma mensagem, que eu sei que você sabe fazer isso muito bem, e eu queria dizer aquela aula Virtudes, que o Walter é um homem cheio de virtudes. Eu não conseguia, de vez em quando, dar um branco. É 60 anos, me perdoe aí, pessoal. 60 anos já, a gente vai ficando um pouquinho esquecidinha, né, Walter? Mas você está bem, querido. Que o Walter deixasse uma mensagem, viu, Karim? Que eu acho que ele tem muito a nos dizer. Bom, gente, precisando, querendo, o meu e-mail é www.walter.adv. Walter com H, tem um H depois do T, né? Senão vai para outro Walter, walteradv@hotmail.com. Então, querendo falar alguma coisa, querendo tirar dúvida, querendo conversar a respeito dos temas aqui que a gente aborda, podem escrever que a gente está a inteiro dispor para falar sobre isso. Então, gente, a mensagem que eu tenho é uma mensagem que vai se repetir até em quinta dimensão, né? As coisas não estão prontas para o ser humano. O ser humano precisa, né, criar um ambiente de busca, de pesquisa, né, de entender os seus processos, de conhecer a si mesmo, né, de aproveitar o trabalho do Dorim e da Karen para se conhecer com terapia, né, se for necessário. Essa busca é a busca que realmente vai te fazer despertar. As coisas prontas para cada um de nós não existe. Vai existir coisas prontas para o universo, para o mundo, para o coletivo, mas para cada um de nós, a coisa pronta somos nós que fazemos, né? Nós que criamos não a nossa realidade, mas nós criamos um ambiente para se aproximar da verdade, né? Porque a nossa realidade é um pensamento, é uma forma de interpretação, e às vezes ela fica distorcida. Mas quem busca realmente se aproximar da verdade, né, ele vai encontrar as respostas e vai ser útil para tudo isso, né? Não posso assegurar a vocês que essa transição, essa passagem, essa época que nós estamos passando, ele não se relaciona ao coletivo, tão somente ao coletivo, ao planeta,
ao mundo, mas a cada um de nós, né? Então, essa transição, ela é uma transição que, eminentemente, ela tem um cunho muito individual. O que você faz por você mesmo dentro desse contexto? O que você está aprendendo? A busca é necessária. Dá trabalho? Dá. Precisa coragem? Precisa. Isso tem uma coisa que o desperto tem que ter, e eles têm, né? Aqueles que são despertos, ou já despertam, é coragem. Porque sem coragem, inclusive a coragem do que nós fazemos hoje aqui, falamos sobre assuntos tão complexos, né? Que terá tanta importância no planeta, mas que poucos têm a coragem de debater, falar, ensinar, buscar, né? Não criar um regime de crenças, não acredite nas coisas, vivencie elas, né? Eu acredito ou não acredito? Não faz diferença para o universo nem para você acreditar, faz diferença você experienciar, você viver, né? Você vê que realmente aquilo que está dentro das suas convicções e não das suas crenças é aquilo que vai te impulsionar para ser útil para você, para sua família, para o universo e para a humanidade. Né? Um desperto é um trabalho de luz imenso em todo o nosso planeta. Então, não é nada jogado fora o que o trabalho de cada um fizer para esse despertar. Porque é com esse despertar, com essa luz, que nós vamos andar cada vez mais depressa para essa quinta dimensão necessária, até mesmo para a nossa convivência aqui. Então, essa é uma pequena de tantas coisas que a gente tem a dizer sobre tudo isso. Obrigado, gente, obrigado para vocês aí, né, ouvir as nossas mensagens aqui. Gratidão, Walter. Você tem mais algo a dizer, Karen? Você, Dorim? Dorim, tem. Eu quero agradecer vocês pela live. Muito bom sempre trazer conhecimento aqui. Walter, quero te convidar para o meu canal também. A gente combina fora aqui da live. E o Dorim quer dar uma mensagem para você. Ô, Cris, eu pedi licença a vocês, que a gente está aqui como é que é no programa, e fazer um convite a todos vocês, que amanhã, às 20 horas, eu vou estar dando uma super aula gratuita, tá? E desvendando as terapias cósmicas cigana. Então, como o meu coração, minha alma é cigana, eu vou estar passando para vocês um pouco da terapia cósmica cigana. Nessa aula eu vou dar várias dicas, vou ensinar a maneira correta de você fazer a oração do fundo do seu coração. Você abrir seu coração, abrindo seus caminhos, mostrando para vocês que tem coisas que vocês podem mudar. Vamos ter os 3 dias de escuridão lá fora, mas dentro da nossa casa, dentro de nós, vai ser o nosso dia de luz. Então, não se preocupe com a escuridão dos outros, nem com a luz dos outros. Se preocupe com a sua luz, porque a sua luz ilumina tanto que a escuridão vai ser para os outros que não acreditam. Para nós que acreditamos, essa luz sempre vai brilhar. E eu vou estar passando isso para vocês amanhã. Vou deixar no link, no descritivo desse programa, para vocês entrar lá. Quem quiser entrar nessa aula, é só clicar lá. Se inscrever, tá, e aí amanhã é gratuito. Gratidão, pessoal. Obrigado, viu? Às 20 horas amanhã. Gratidão, Walter. Gratidão, Dorim, Karen. Gratidão. Obrigado. Eu espero que você possa chamar o Walter mais vezes no teu canal aí, porque eu quero chamar, lá esse moço, ele dá mais do que enciclopédia Barça. Eu conheço ele, ó. Ele tem muito conhecimento, viu, Karen? Eu espero que o Walter possa nos ajudar aí cada vez mais. Gratidão, Walter. Gratidão. Obrigado. Beijo, galera. Gratidão. Gratidão. Beijo.